Já numa corporation, sim. Você, quando aporta dinheiro numa corporation, ela entra na conta que nós falamos de empréstimo. Nós, quando falamos na apresentação, a gente falou que tem 3 formas da pessoa tirar dinheiro, do acionista tirar dinheiro de uma corporation. Ou ele é employee, ou ele distribui dividendos, ou ele faz o empréstimo. Você pode tanto ter o empréstimo, a empresa fazer empréstimo para o shareholder, ou o shareholder pode fazer empréstimo para a empresa. Então, nesse caso aqui do aporte, o shareholder empresta dinheiro para a empresa. Tem na conta do passivo lá, que ele tem um crédito junto a essa empresa. Quando ele voltar, então vamos supor, nesse exemplo aqui, ele emprestou 10 mil. Quando ele voltar, ele vai voltar 13 mil. Mas, na verdade, 10 mil, ele vai pagar um empréstimo que ele colocou anteriormente. Então, na verdade, ele está voltando como retorno de investimento 3 mil. Aí a gente vai ter algumas situações. Se o shareholder ele é não residente, ele vai ter a empresa, antes de pagar ele, tem que fazer uma dedução. Que essa dedução ela pode ser de 15% ou 25%. Se a shareholder tiver mais que 10% de participação nessa corporation, ele, de acordo com o acordo tributário entre Brasil e Canadá, ele só vai ter de retenção 15%. Então, dos 3 mil, que foi o retorno de investimento, ele vai deixar 15% retido no Canadá e vai devolver a diferença para ele lá em qualquer país, vamos falar no Brasil. Se esse shareholder ele for residente no Canadá, aí, na verdade, tem que se fazer uma distribuição de dividendos para ele no valor de 3 mil, porque 10 mil é para pagar o aporte que ele fez. Então, os 3 mil, ele pode entrar nessa conta de LOA, assim como ele emprestou 10 mil, depois ele pegou de volta 13 mil, pagou 10 mil, ele pegou 3 mil de volta como um empréstimo. Esses 3 mil ficam lá na conta de passivo, no year-end, no final do fechamento fiscal, aí o contador, junto com o shareholder, decide. Vai distribuir para zerar essa conta, que essa conta tem que tender a zero, mas não necessariamente precisa ser zero. Ela pode virar um ano com 3 mil lá negativo nessa conta e, no ano seguinte, verificar como foi a movimentação e distribuir dividendos. Então, essas são as opções. Se ele for não residente, o líquido que ele retorna, pagou o aporte, o líquido é feito uma dedução, uma retenção na fonte. Se ele tiver mais que 10% de ações, é 15%. Se ele tiver menos, é 25%. Se ele for residente para fins fiscais no Canadá, quando a gente fala residente para fins fiscais, não tem nada a ver com a questão imigratória, que é residente permanente ou canadense. Residente para fins fiscais, mesmo sendo residente temporário, ele é residente para fins fiscais. Aí ele vai ter que receber dividendos aqui, vai ser emitido um T5 para ele, e esse T5 vai entrar no personal tax dele. Thelma, pelo menos o que eu tinha aqui era isso, de perguntas para responder. Eu queria só que você voltasse ao ponto do custo, que o custo que você mencionou é anual, né? Quando você falou que a MB Group cobra... Quanto você falou que era o custo anual? Sim, o custo anual. Por exemplo, vamos lá, a gente está chegando em setembro aí, em outubro deve começar, mas basicamente, os nossos preços trabalham com flat fee para fazer um employee tax return, $100, um self-employed tax return, $150. E agora o employee com schedule, com algumas situações, com foreign income, rental income, também seria $150. Já a corporation, o custo pode ser de $2.000 a $3.000, aí vai depender, porque normalmente quando a gente dá uma proposta de uma corporation, a gente também inclui o personal tax ali, porque normalmente a gente, quando faz um corporate tax, incorpora, ou quando faz a contabilidade da corporation, a gente sugere que o employee ele entre, o shareholder ele entre como employee, nem que seja com valor mínimo ali para pagar o mínimo de imposto como employee, mas ele entra como employee porque isso vai gerar despesa, aí outras situações vai gerar limite de RCP para ele, contribution room. Então são outras diversas situações que aí quando a gente faz um atendimento
mais personalizada, a gente verifica caso a caso. Mas, basicamente, são custos anuais, ambos, todos os nossos custos são anuais, salvo caso a caso, mas seria mais ou menos de 2.000 a 3.000, dependendo de cada corporation. Ok. Não sei se dá tempo para mais uma última pergunta, Edgar. Não sei se mais alguém tem uma última pergunta. Fique à vontade, eu estou à tua disposição. Eu tenho uma pergunta, na verdade, você falou que dia 17, o que é exatamente que você vai fazer aqui? Obrigado. Na verdade, vamos lá, deixa eu esclarecer. É que eu falei dia 17, mas ficou solto. A Embetech Solutions, a gente está iniciando a nossa operação em New Brunswick. No dia 17, eu estarei indo para Moncton. Eu estou hoje em Ontário, eu estou indo para Moncton para verificar algumas questões burocráticas da nossa operação em New Brunswick, e eu vou estar dando um atendimento presencial para aquelas pessoas que têm necessidade e desejarem. Então, eu estou me colocando à disposição para fazer um atendimento sem custo nenhum, presencial, no dia 17. Nós tivemos uma outra reunião e eu recebi já alguns contatos querendo essa reunião presencial. Então, assim, a gente está colocando, informando que no dia 17 nós estaremos presencialmente em New Brunswick. E para aqueles que querem, a gente precisa ter esse input para a gente poder fazer uma agenda, para otimizar o tempo de todo mundo, para fazer uma agenda de atendimento. A gente ainda não tem o nosso local. Às verdade, a gente já até tem, mas falta um detalhezinho. Inclusive, a gente queria agradecer que na outra reunião o Levi se prontificou a ceder o escritório dele, mas acabou que tivemos uma grata surpresa de já ter um outro espaço. Mas é isso, a gente vai estar... Eu estarei em Moncton no dia 17 de setembro, e para as pessoas, para os clientes, para os membros da associação, os associados da associação, que quiserem bater um papo, que quiserem tirar alguma dúvida mais específica presencialmente, eu preciso receber nos nossos canais, telefone, e-mail, precisa receber essas informações que você precisa, que você quer, para a gente fazer um agendamento e acomodar todo mundo para esse atendimento no dia 17, presencialmente em Moncton. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Edgar. Muito obrigada a todos pela participação. E se inscrevam, então, se tiverem algum assunto que queiram dar andamento, né, com o Edgar no dia 17, aproveitar essa oportunidade. Tá bom? Thelma, você me perdoe só fazer um comentário. Como a planilha, a parte de simulação hoje, ela deu uma... Não sei o que aconteceu. Eu vou ajustar, eu vou enviar para você em PDF. Se você puder e as pessoas tiverem curiosidade de ter esse material com essas simulações corrigida, eu vou estar mandando para você mandar para todos os associados. Ótimo, pode mandar sim. Ok, então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade, Thelma, a associação, todos da associação, e eu espero que tenha podido ajudar nas dúvidas, e em breve estaremos mais perto. Quando a gente começar a nossa operação aí, a gente vai estar mais próximo e vamos poder estar com mais facilidade, estar podendo prestar qualquer tipo de ajuda, porque a questão não é só a Embetech Solution. Claro, nós não somos uma non-for-profit, a gente precisa de cliente, mas não só ter por ter cliente. No primeiro momento, a gente quer ajudar principalmente, não somente, mas principalmente a comunidade brasileira, seja em Ontário, aqui em Toronto, seja em New Brunswick, em Moncton, posteriormente em Nova Escócia, em Montreal, Quebec, etc. e tal. Então, a gente a Embetech Solutions se coloca à disposição para estar podendo contribuir. Qualquer necessidade que a associação tenha, pode contar com a Embetech Solutions. Muito obrigada, então. Boa noite a todos. Ok, boa noite. Obrigada, Edgar. Boa noite. Ok, tchau, tchau.